atualidades, revistas, quadrinho, o que você quiser. Lê muito que você vai escrever bem, tá? Bom, vamos para a nossa aula de hoje, dia 17. Vamos lá. No primeiro horário, vocês vão ter uma aula de Ciências Humanas com o professor Augusto, que é a ficha 106, página 476 da apostila, ok? Aproveita, já vai lá, marca e fica preparado aí para a aula render. No segundo horário, a aula é de Ciências da Natureza, a ficha é 74, a página 340. É uma aula com o professor Armênio. Eu não vou ler aqui a habilidade, até porque isso é apresentado aí no início da aula. Tenho certeza que vocês vão ter duas aulas muito interessantes e muito proveitosas. Vou aproveitar para deixar o recado. Mandem suas perguntas, tá? Falem com a gente. Se vocês acharem, inclusive, não, tira esse cara do começo da aula, está atrapalhando. Pode mandar, tá? Nós estamos aqui para melhorar para vocês. Se estiver atrapalhando, a gente diminui a injeção. Um abraço, boa tarde, boa aula para todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Boa aula! O meu nome é Augusto Neto, espero que vocês lembrem de mim. Sou professor de Geografia do Rio de Janeiro. Hoje para falar com vocês de mais uma das nossas habilidades do Enem, né? Nós vamos continuar conversando sobre essas habilidades. Na verdade, essa aula de hoje será uma aula em que vamos discutir a habilidade de número 16 do Enem. E na quinta-feira temos já um outro encontro para falar da habilidade 17. Então acho que convém a gente começar, assim como sempre, mas dessa vez dando uma ênfase especial, na definição da competência, né? A competência, o conjunto, a parte da prova do Enem que orienta a criação dessas habilidades que a gente tanto discute ao longo do nosso programa, certo? Nós vamos pensar nessa forma de desenvolvimento do Enem, lendo primeiro a competência e discutindo alguns exemplos a respeito dela. Então nós vamos ter uma base sobre a competência de número 4 da prova do Enem. Ela fala de compreender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Basicamente, ao falar dessa competência de número 4, nós estamos discutindo, portanto, uma competência que vai vincular questões tecnológicas, questões técnicas e tecnológicas, com duas coisas básicas, com dois pontos centrais. A questão da ligação dessas técnicas e tecnologias com o trabalho, em parte dividida com a nossa habilidade 17, que nós vamos ter na quinta-feira em uma aula interdisciplinar junto com História. Então, a parte do trabalho, digamos que a ênfase vai ser menor, mas também, eu acho que principalmente nas questões comportamentais, nas questões que estão vinculadas à forma como o homem se comporta na medida que vão surgindo novas tecnologias e orientando a criação de novas técnicas. Então essa questão comportamental, ela acaba se tornando importante, ela acaba se tornando fundamental para compreender a vida, porque na verdade é o que orienta a nossa vida social. A nossa vida social, ela está baseada nas tecnologias que fazem nós nos comunicarmos, nas tecnologias que condicionam questões ligadas ao nosso trabalho. Nós podemos pensar nessa questão toda como algo vinculado a uma situação de desenvolvimento que pode permear todas as esferas. Então, assim, pensando nessa competência de uma forma mais abrangente, envolvendo inclusive as outras habilidades, eu acho que nós temos principalmente alguns momentos históricos que vão ser fundamentais para essa compreensão. Uma das suas habilidades já falou da questão da própria agricultura, né? As tecnologias condicionando novas técnicas agrícolas e essas tecnologias atuando para criar situações diferentes, para mudar dinâmicas sociais, dinâmicas trabalhistas, vinculadas à questão do campo, à questão dos agricultores. Então, na medida que nós pensamos que surgem novas tecnologias e técnicas muitas vezes simples. Lá o homem, quando ele começou lá atrás a se vincular com um processo de desenvolvimento menos nômade, menos ligado à caça ou à coleta de frutos
e quando ele passa a se tornar, digamos, um ser humano sedentário, um ser humano que vive em uma área e se utiliza de técnicas para produzir naquela determinada área, isso já foi uma grande mudança. Já foi uma mudança, como nós falamos, na questão do conhecimento sobre o modo de vida, na questão da vida social, na questão do trabalho e tudo mais. Eu acho que o fundamental para a nossa contribuição, principalmente de geografia e de história, como nós vamos praticamente continuar duas habilidades que falam sobre temas muito parecidos na quinta, é entender, dessa vez, a questão associada com a ligação da indústria e com as evoluções tecnológicas que a indústria vai nos trazer. Tá? Não somente a indústria, porque se a gente só pensar na questão industrial, como vai ser um pouquinho mais o plano de quinta, nós vamos lá até a primeira revolução industrial, depois avançando séculos até o século XIX, para a segunda revolução industrial, e só aí chegar lá na terceira, lá na frente, onde a gente tem de fato a tecnologia de comunicação, aquela história toda da globalização um pouco mais forte. Mas fugindo um pouquinho dessa caracterização histórica, que é uma coisa mais abrangente e vai trazer para nós um diálogo com o historiador na quinta-feira, agora nós vamos nos focar com a questão das técnicas e tecnologias no mundo atual. Claro, para entender o mundo atual nós precisamos de alguma questão histórica. É óbvio que nós vamos fazer, por exemplo, na medida que se fala de tecnologia e que surgem como questões de articulação social, talvez como pontos fundamentais as tecnologias de informação, a ligação disso, redes sociais, telefonia, celulares, internet, tudo isso que vai mudar muito a vida das pessoas e criar uma série de novas dinâmicas, isso tudo vai ser uma coisa especial a ser analisada no dia de hoje. Tá? Primeiro a gente tem que seguir aqui adiante e pensar não somente na competência, mas focar nessa história que a gente fala atual da habilidade mesmo, do que traz para nós uma análise um pouco mais focada. A habilidade número 16, que é a nossa habilidade de conversa hoje, ela fala de identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Vamos pensar. Pensar em técnicas e tecnologias e na influência que elas podem trazer ao trabalho e à vida social é pensar primeiro em definir o que é técnica e o que é tecnologia. Nós vamos fazer isso. Mas quando nós pensamos nessas técnicas e tecnologias se vinculando com a questão do trabalho, ela, por exemplo, na medida que uma nova tecnologia surge, ela vai orientar a criação de uma nova forma de produção, de novas dinâmicas produtivas, e essas dinâmicas produtivas podem fazer com que você talvez ganhe mais, ganhe menos, seja mais necessário ou menos necessário no seu trabalho e acabe talvez até tendo uma forma de desemprego associada a isso. Você pode pensar que a tecnologia pode exigir talvez uma qualificação maior do trabalhador para lidar com ela, mas a gente tem muitas coisas que podem vincular isso com o mundo do trabalho. Isso é um tópico também para a gente comentar hoje, mas eu acho que é um tópico que está mais vinculado com o nosso papo de quinta-feira. Agora, quando nós pensamos no dia de hoje, na habilidade de hoje, 16, eu acho que ela deixa marcada a questão comportamental e a questão da vida social. Então, nós vamos entender de que maneira essas lógicas de técnicas e tecnologias influenciam na forma em que as pessoas se comportam e na forma em que as pessoas se relacionam, principalmente. Tanto se relacionam em sociedade, tanto quanto se relacionam em família, até relações afetivas, até relações amorosas. Você vai ver que a gente vai chegar em algum ponto aqui onde algo vai ser dito a esse respeito. Tá? A gente vai agora, depois de olhar a habilidade, partir para uma definição um pouco mais técnica, que é falar da questão do que são as técnicas e o que são as tecnologias. E o legal é que eu usei já o nome técnica para definir o que a gente vai fazer a partir de agora. Então vai se tornar interessante essa análise. Voltei sem querer. Vamos lá. Primeiro, o que são as técnicas? Vamos ler juntos, depois eu vou fazer uma simplificação disso com vocês e nós vamos dar muitos exemplos. Técnicas. Técnicas são um conjunto de práticas do homem para lidar com o mundo. O que são as tecnologias? São os princípios ou os objetos materiais que orientam a criação dessas técnicas. Eu acho que dizer somente que a tecnologia orienta a criação das técnicas é uma coisa, na verdade, nem muito completa. Tá? Essa questão das tecnologias e as técnicas, elas, na verdade, têm uma relação mútua, uma relação, na verdade, uma inter-relação. Essa relação ela vai acontecer na medida em que a técnica, que é, pelo que você entendeu, conjunto de práticas do homem para lidar com o mundo, ou seja, são os procedimentos do homem, são as ações do homem perante o espaço ou entre si,
elas vão depender e elas vão, na verdade, também condicionar a criação e desenvolvimento de tecnologias. O que é isso? Vamos pensar. A questão das técnicas, ela fala de procedimentos. A questão das tecnologias, ela fala de ferramentas para esses procedimentos acontecerem. Por exemplo, nós estamos dando uma aula aqui, uma aula telepresencial, certo? Digamos que essa aula telepresencial, ela depende de todo um aparato tecnológico e ela depende também dos conhecimentos técnicos de uma série de pessoas que atuam, por exemplo, eu aqui no plano do conteúdo, o pessoal que produz a aula em si, que participa da transmissão e que faz isso tudo vai ser um conjunto de técnicas, um conjunto de procedimentos que o homem precisa saber para poder fazer essa atividade. Quando nós pensamos agora, não na técnica, mas na questão da tecnologia, nós precisamos de satélite, nós precisamos de televisão, nós precisamos de uma série de tecnologias para poder viabilizar esse procedimento. Então a diferença entre técnica e tecnologia é que as duas estão vinculadas com o conhecimento, mas estão vinculadas com o conhecimento de uma forma diferente. Uma técnica é um conhecimento prático, uma tecnologia é uma ferramenta para criar novas técnicas ou para viabilizar ou melhorar as técnicas antigas. Quando nós pensamos dessa forma, nós podemos pegar um exemplo bem bobo, bem simples. Música. Vamos pensar na música. A música, ela é uma técnica, na verdade, ela é um procedimento do homem que surge lá atrás, enfim, momento histórico bastante antigo. E esse procedimento do homem, ele está ligado a um conjunto todo de técnicas que vão ser necessárias para que a música se desenvolva. Tudo bem. Mas à medida que o homem vai desenvolvendo tecnologias e ele vai criando novos instrumentos musicais, isso acontece, em parte, pela necessidade que a técnica possui, a necessidade que ela tem de novas ferramentas, de coisas que viabilizem uma melhor aplicação daquele procedimento técnico, mas, ao mesmo tempo, isso acontece também viabilizando novas formas de música. Por exemplo, quando a gente pensa na música antiga, antes da existência de um teclado digital, de um teclado elétrico ou de uma guitarra elétrica, o violão e a guitarra elétrica, o piano e o teclado elétrico, eles têm certamente diferenças de som e de recurso diferentes. Quando a gente pensa nessas diferenças de recurso, é a tecnologia surgindo para viabilizar algumas coisas que a técnica precisa, que o procedimento precisa, ou então, se você analisar de uma forma diferente, a tecnologia surgindo para auxiliar o que a técnica precisava e criou uma demanda sobre essa tecnologia. Quem veio antes? Quem veio antes no início da humanidade sempre foi a técnica. A técnica surge a partir do momento que o homem cria algum tipo de relação e ele precisa, de alguma forma, realizar esse procedimento. Quando nós pensamos na tecnologia, ela surge para auxiliar esse procedimento. Só que o curioso é você pensar que muitas vezes novas técnicas também vão surgir a partir de tecnologias. Por exemplo, você manusear um computador, você manusear um smartphone, você, enfim, saber lidar com um aparato tecnológico também é uma técnica. Quando nós pensamos nessas situações, você imagina um mundo sem alguns aparatos tecnológicos ou sem a execução de algumas técnicas atuais. Imagina um mundo hoje sem celular. Cara, pelo menos quando eu saio, eu que vivo numa cidade grande, mas mesmo que você talvez viva numa cidade menor, talvez você já perceba isso também de maneira tão forte quanto eu, quando eu saio de casa e esqueço o celular em casa, é quase como se eu saísse nu. É quase como se eu saísse achando que está faltando alguma coisa, né? Eu olho e fico pensando, caramba, se eu precisar falar com a minha família, se alguém do trabalho precisar me encontrar, se eu estiver incomunicável durante certo momento, isso daqui acontece na medida que eu não posso, que eu não tenho o meu aparato tecnológico na mão para realizar aquele procedimento técnico que eu realizo diariamente. As pessoas tentarem se comunicar comigo e eu precisar me conectar, me comunicar com as pessoas. Então, a diferença entre técnica e tecnologia, ela é apenas uma questão conceitual. Digamos que, em termos práticos, separar o que é técnica e o que é tecnologia não é a coisa mais importante do mundo. Mas só que o Enem, embora ele seja interpretativo, embora ele busque fugir um pouquinho do conteudismo detalhista, daquela decoreba, algumas relações conceituais, elas não vão ser abandonadas pela prova do Enem. Então, um conceito, uma diferenciação como essa, se torna uma coisa válida, uma coisa importante. Perfeito? As técnicas são os procedimentos, são as ações do homem para lidar com o mundo, e as tecnologias são aparatos, são ferramentas, objetos que auxiliam na execução dessas técnicas. Sim? Vamos lá. Seguindo adiante,
olhando mais elementos do que nós temos que discutir aqui hoje, nós vamos pensar quais são as tecnologias que vão possuir destaque atual. Por exemplo, quando nós falamos desse destaque atual leia-se por talvez dos anos 70 em diante. De 1970, da década de 1970 em diante, vai ser um momento em que nós vamos começar a vivenciar um período que conhecemos como a terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica informacional, ou a criação do meio técnico-científico informacional. Isso tudo vai trazer para a gente uma série de análises diferentes que a gente precisa ter a respeito de quais são essas tecnologias que vão se destacar, tanto auxiliando na questão do desenvolvimento de novas técnicas, tanto quanto também ajudando na execução de técnicas antigas. A técnica de se comunicar do homem, ela acontece mesmo sem tecnologia. Os indígenas, eles não fazem aquela relação, por exemplo, de comunicação através das vibrações do solo, através da prospecção do barulho. Quando você tem essas vibrações no solo, fazendo com que um povo, mesmo tradicional, um povo mesmo que usa muito menos a tecnologia, se desenvolvam, essa técnica, ela surge como uma técnica que já é válida, que já tem o seu papel. Agora, quando nós pensamos, por exemplo, em tecnologias informacionais mais completas e de maior difusão, como a telefonia celular, como a internet, hoje praticamente misturadas na figura dos smartphones, nós temos uma ligação com certeza de compreensão de que essa tecnologia nova, ela começou a auxiliar e a dinamizar a possibilidade das pessoas se comunicarem. Digamos que essa tecnologia nova, ela fez com que o ato de se comunicar das pessoas se tornasse uma coisa muito mais eficaz, uma coisa muito mais prática, tá bem? Então, o que aconteceu antes? A técnica ou a tecnologia? A técnica. Só que, na medida que a tecnologia surge, na medida que esses aparatos acontecem, se torna necessário o domínio de determinadas técnicas que estão ligadas à tecnologia. Hoje em dia, se você quer se comunicar bem, você vive com essa necessidade de comunicação, que principalmente em grandes cidades é extremamente necessária, o que nós temos aqui é a necessidade de você lidar com essa tecnologia, de você saber manusear um celular, um smartphone, saber assim, usar o e-mail, usar a internet, até como fonte de busca ou como fonte de comunicação. Então, isso tudo vão ser técnicas necessárias e técnicas atuais vinculadas a esse novo momento tecnológico. Perfeito? Olhando mais um pouquinho do conteúdo, olhando mais um pouquinho do que nós tínhamos preparado, a ideia é que essa terceira revolução industrial, ela vai trazer algumas consequências para esse desenvolvimento que vão culminar no que a gente conhece como a aceleração contemporânea. E, na verdade, essa aceleração contemporânea, ela vai ter outros nomes, ela vai ter outras definições que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas pensar numa aceleração por conta de uma tecnologia ou de um conjunto novo de técnicas, é pensar naquela figura de que o mundo parece menor ou ele parece mais rápido, parece que o espaço-tempo sofreu vastas transformações na medida que a tecnologia foi se desenvolvendo e na medida que as novas técnicas elas passaram a ser presentes. Então, pensando, esse processo de aceleração contemporânea, ele fala exatamente de uma técnica, de um conjunto de técnicas e tecnologias novas que tornaram o mundo muito mais veloz. A capacidade até de comunicação das pessoas muito mais eficaz, muito mais vigente. Quando nós pensamos nisso, esse mundo muito mais veloz, esse mundo muito mais acelerado, ele vai nos trazer também outras análises. Quais são os efeitos dessa tecnologia no espaço? Nós podemos analisar nessa situação alguns efeitos que a tecnologia vai trazer para o espaço, em um sentido em que alguns termos vão surgir para poder se referir a esse mundo atual, a esse mundo mais acelerado. Muitos dizem, muitos usam esse termo, a aproximação virtual, para dizer que o mundo, virtualmente, obviamente, parece cada vez menor. Essa imagem aqui nos vestibulares do Rio de Janeiro, na hora de preparar os nossos alunos nos vestibulares do Rio de Janeiro, essa imagem ela se tornou tradicionalíssima de uso e provavelmente ela é reproduzida também em outros estados do Brasil, que isso foi uma questão antiga da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma questão que trabalhava em cima dessa imagem. E essa imagem mostra o que para você? O mundo, se não estiver dando para enxergar, o mundo entre 1500 e 1840, o mundo entre 1850 e 1930, o mundo nos anos 50 e o mundo após os anos 60. O que você reparou? O mundo, na medida que vai passando esses momentos históricos, o mundo vai se tornando menor. Pelo amor de Deus, o mundo não está se achatando, obviamente. O mundo não está ficando menor.
ele está tendo uma aproximação virtual na medida em que essas distâncias elas não parecem mais tão grandes, na medida em que as tecnologias se tornaram mais populares. Então vamos pensar, o mundo entre 1500 e 1840, que é quase o nosso período colonial todo, né, entre 1500 e 1822, no Brasil colônia, pensando dessa forma, quando você tinha que ter alguma articulação entre Brasil e Portugal, era uma coisa que, assim, gerava uma demanda, gerava uma necessidade de comunicação. Sim, gerava. Mas essa necessidade de comunicação ela era atendida por uma série de tecnologias que ainda eram pobres, ainda eram pouco difundidas, e essas tecnologias, enquanto pobres, produziam técnicas não muito eficazes para essa comunicação acontecer. Quando pensamos nisso, para você enviar uma carta do Brasil para Portugal, ou de Portugal para o Brasil, que auxilia até na comparação com o exemplo da minha prima, era uma coisa absurda. Era uma coisa que gerava, às vezes, a necessidade de uma viagem de caravela de 2, 3 meses. Para você levar uma carta até o outro lado do Atlântico e se a caravela chegasse lá. Então o mundo parecia muito grande porque as distâncias, elas são muito grandes. As distâncias, elas de fato são muito grandes e elas fazem com que o mundo pareça ter o seu tamanho real. Tá? Quando nós pensamos na sequência, na questão do mundo entre os anos 50 e entre os anos de 1850 e os anos de 1830, parece que o mundo se tornou um pouquinho menor, exatamente por conta do mundo nesse momento já ter alguns aparatos de tecnologia um pouco mais fortes. A questão do telégrafo, a questão da ligação com algumas tecnologias que geraram novos aparatos técnicos que se tornaram importantes. Quando a gente pensa dos anos 50 para frente, a questão do desenvolvimento da telefonia. Quando nós pensamos dos anos 60 e principalmente 70 em diante, a capacidade de comunicação se tornou muito grande, exatamente por conta dessas novas tecnologias associadas à popularização da telefonia, associadas ao surgimento e gradativa popularização da internet, diversas tecnologias que estão criando uma nova forma de se comunicar. Né? Essa aproximação virtual ela vai ter outros nomes que são praticamente sinônimos. A questão da morte das distâncias. Fiz questão de colocar aspas nessa morte das distâncias, porque as distâncias elas continuam acontecendo. A interligação entre as áreas, ela depende de quê? O que aconteceu? O que foi o fator que gerou uma ideia de que o mundo pareça menor do que ele de fato é hoje em dia? A ideia da tecnologia, não foi isso? Foi isso que a gente conversou? Então, se foi a tecnologia que aproximou essas distâncias e que tornou o mundo virtualmente menor, a gente não pode falar em morte das distâncias completamente, sem aspas, porque essas tecnologias não são de acesso a todas as pessoas. Um dos principais problemas que nós temos que pensar a respeito dessa questão de tecnologias é que a tecnologia ela depende de uma série de aparatos tecnológicos e técnicos que estão vinculados exatamente a bens que precisam ser consumidos, a elementos que não são de acesso de todas as pessoas. Todo mundo tem dinheiro no Brasil para comprar um smartphone? Todo mundo tem dinheiro no Brasil para ter um celular, para ter acesso a isso? Não, definitivamente não. Então, quando nós pensamos nisso, nós pensamos em uma tecnologia que também tem um certo processo de hierarquia dentro dela, uma hierarquia social, dependendo da capacidade de consumo. O cara que tem uma possibilidade, um poder de consumo maior, ele hoje em dia consegue se comunicar de maneira mais rápida e mais fácil do que o outro que tem uma capacidade de consumo menor. Então, as distâncias definitivamente não morreram, até porque esse processo ele é um processo desigual, é um processo segregado. Agora, quando nós pensamos nessa questão da morte das distâncias, entre aspas, vai passar exatamente uma ideia de que essas distâncias elas estão parecendo menores. Ainda há um terceiro termo, nós temos que ver aqui, e esse terceiro termo, ele vai falar de, assim, praticamente talvez um sinônimo ligado a essa questão tecnológica. Esse terceiro termo é a chamada supressão do espaço pelo tempo. Ih, complicou, né? A gente colocou um nome mais complicado. Não. Esse nome, eu sei que ele parece um pouco mais extenso, usa umas palavras mais sofisticadas e tudo mais, mas é muito simples de entender. A supressão, ou seja, o ato de comprimir, de se tornar menor, de ser inibido, o espaço, a distância física do espaço, ela acontece na medida que o tempo é otimizado. Mas como que eu posso otimizar o tempo? Como que eu posso mudar o tempo? O tempo, ele passa a contar de uma forma diferente na medida que a tecnologia passa? Não. O que vai mudar é a sua percepção do tempo. Na medida que nós olhamos para isso, na medida que nós pensamos que o espaço vai parecer cada vez menor na medida que a tecnologia avança e na medida que as comunicações se tornam cada vez mais eficientes, parece
que esse espaço está se tornando cada vez mais suprimido. Parece que esse espaço está cada vez menor com essa questão de tempo associada a ele. Então, o que acontece aqui? Nós temos, por exemplo, uma ligação dessa situação com uma questão antiga do próprio Enem. Uma antiga questão do próprio Enem antes dessas transformações, né? Antes do novo Enem, antes desse Enem unificado, esse Enem que trata de praticamente acesso a uma grande parte de universidades no país. Antes disso, ele era uma prova que já existia, já tinha as mesmas bandeiras, mas não tinha o mesmo peso, né? Não gerava, por exemplo, a necessidade de você pensar nessa questão direta de uma, digamos, de uma tecnologia tão ligada à comunicação, de uma coisa tão próxima a esse mundo atual de sociedade, de cidadania e por aí vai. O Enem atual ele teve muitas transformações, mas esse Enem antigo, essa questão em específico que eu vou comentar com vocês, essa questão é uma questão que fala de uma aproximação virtual que de fato nos trouxe alguns impactos. Por exemplo, lembram que no Brasil, há pouco tempo atrás, aconteceu uma coisa que nós chamamos de caos aéreo? O caos aéreo foi aquela série de crises ligadas à questão do transporte aéreo no Brasil. Ele gerou uma onda de atrasos, uma série de problemas em aeroportos brasileiros, uma série de ligações desses problemas tradicionais dos aeroportos nacionais com assim, uma coisa que foi amplificada na medida que nós tivemos o advento de algumas empresas novas, algumas empresas aéreas novas que popularizaram principalmente o preço da passagem aérea, diminuíram aeronaves, diminuíram um pouco o conforto em nome de um barateamento, e esse processo aconteceu, um avanço aconteceu nesse sentido no transporte, sem necessariamente haver um avanço de estrutura. Eu passo a colocar mais aeronaves no ar, mas as torres de radar, os aeroportos, eles não acompanham essa demanda de uma maneira tão forte. Vamos pensar então. Essa ligação com a tecnologia, essa ligação que a gente pode colocar com o transporte aéreo, que noção de percepção de tempo ela vai trazer? É só a comunicação que aproxima o espaço? Não. O transporte, na medida que ele se torna mais eficiente, ele traz para nós uma noção de tempo diferenciada. Anda de carro numa cidade de madrugada e anda de carro no horário de pico do trânsito. Você vai gastar aí, no caso, por exemplo, meu aqui do Rio de Janeiro, você vai gastar com certeza, talvez, em alguns casos extremos, 10 vezes mais tempo no horário de pico, no mesmo trajeto. Você gastaria talvez num domingo de manhã, a gente pode pensar no meio da madrugada, quando você tem um menor fluxo, um menor acesso a essa questão. Quando a gente pensa nisso, essa ligação com a questão, ela trazia uma sacada genial daquela questão do Enem naquele momento. O que eles colocavam? A distância, vamos pensar numa distância hipotética, entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Tá? A cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Porto Alegre, se eu não me engano, era exatamente um dos exemplos abordados pela questão. Nós temos uma distância entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre, que vai mais ou menos, eu estimo que cerca de 1.500 quilômetros, 1.400, talvez um pouquinho menos do que isso. 1.000 e poucos quilômetros era a distância entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Essa distância entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, ela traz para nós uma distância real, uma distância física, mas que a nossa percepção dela era a percepção real. Sim. Com o caos aéreo, com a crise que estava acontecendo nos aeroportos, você passava a gastar talvez o dobro do tempo entre esse trajeto entre Rio e São Paulo, por conta dos atrasos, por conta dos problemas, das aeronaves dando volta em cima dos aeroportos, esperando vagas para conseguir fazer o pouso. Aquele problema todo que a gente tinha ligado à questão do caos aéreo, ele dobrava o tempo de transporte entre uma região e outra. O que a questão fez? Ela colocou, somente parece, que agora a distância entre Rio de Janeiro e Porto Alegre, ela não é mais de 1.500 quilômetros, ela é de 3.000 quilômetros. Ou ela não é de 1.400, se foi isso, ela é de 2.800 quilômetros. Parece que a distância dobrou. A distância entre Porto Alegre e Rio de Janeiro mudou, gente? É claro que não. A distância entre Porto Alegre e Rio de Janeiro não mudou, mas essa mudança que vai acontecer é na nossa percepção do tempo. Na nossa percepção do tempo de viagem entre Rio de Janeiro e Porto Alegre, que vai nos trazer exatamente uma ideia de que parece que é o dobro da distância agora por conta de ser o dobro do tempo. Né? Quando nós analisamos novamente essas ligações, esses sinônimos aqui ligados à questão da aproximação virtual, a morte das distâncias, essa situação toda, nós temos esse último sinônimo para essa situação toda, que é a questão da supressão do espaço pelo tempo. Supressão do espaço pelo tempo, portanto, a nossa noção de tempo,
assim como eu e minha prima para nos comunicar, como a gente colocou lá como com aquele exemplo pessoal meu, assim como a ideia lá do caos aéreo, que com o dobro de tempo parecia que era o dobro da distância que você tinha que percorrer. Quando a gente olha para isso tudo, definitivamente, os impactos da tecnologia sobre o espaço, eles vão começar a ser bastante perceptíveis, né? Agora, nós vamos começar com um exercício número 1, um item número 1, né, como o Enem gosta de chamar. Nós vamos dar um tempinho para vocês fazerem, mas antes disso, gostaria de saber se tem alguma dúvida aí, né, que a gente já está com 33 minutos de aula e eu não tirei dúvida nenhuma ainda. Vamos abrir esse espaço. Tem dúvida aí para a gente? Vamos lá. Autor da pergunta, Paulo de Belo Horizonte. Olá, professor. Você poderia dar mais um exemplo, o mais simples possível, sobre técnica e tecnologia? Acho que eu entendi, mas queria confirmar. Obrigado. Tudo bem. Vamos pensar no seguinte. A técnica e a tecnologia, essa ligação toda com essa diferenciação conceitual, ela pode acontecer com, vamos pensar no exemplo bobo, o exemplo de um jogador de futebol. A técnica de jogar futebol, ela existia desde que o esporte foi inventado. Mas na medida que o esporte foi inventado e a técnica de jogar futebol ela foi se aprimorando, o esporte foi se tornando mais sério e ao passo que o esporte se tornou mais sério, ele começou a ter algumas tecnologias associadas a ele, né? O esporte se torna mais sério, ele se torna, digamos, um esporte que vai ser mais alvo da questão da mídia, ele vai começar a estar ligado com uma questão de transmissões, de jogos e por aí vai. E o que a gente tem que perceber aqui é o seguinte: diversas tecnologias, a chuteira mais bonitinha, a chuteira mais tecnológica, mais leve, a bola, tirando aquelas bolas de pelota da Copa de 50 e pensando aqui que a gente vai pensar aqui numa situação de assim, ineficácia tecnológica por conta da ineficácia, desculpa, da técnica por conta da questão tecnológica. O que nós podemos pensar é exatamente que as tecnologias elas foram agregando uma técnica diferente ao esporte na medida em que surgiram a bola mais bonitinha, na medida em que surgiu a transmissão, na medida que surgiu o aparato médico mais forte para o jogador. Essas são as tecnologias que estão auxiliando naquela questão técnica. Vamos pensar então nesse exemplo mais uma coisa. Essa questão da técnica, quando a gente vincula ela com a tecnologia, o que eu falei aqui foi que a tecnologia vai surgir para aprimorar a técnica. Mas tem aquela relação contrária também que a gente criou, tá lembrado? Lembra daquela situação que eu te falei? Algumas tecnologias elas geram uma mudança na questão da técnica. Vamos pensar com a evolução tecnológica do condicionamento físico, evolução tecnológica do preparo físico dos jogadores, por exemplo. O esporte não mudou? O esporte não se tornou mais competitivo? O esporte não, a técnica, o ato de jogar futebol não se tornou cada vez um esporte de mais contato, mais bruto, mais disputado, na medida em que as tecnologias para preparo físico melhoraram? Então que a gente tem uma relação de mão dupla, né? Então, espero que com esse exemplo possa ter ficado claro. Tá? O item número 1, ele vai falar, um exercício número 1, ele vai trazer, como todos os outros que a gente vai analisar hoje, um texto, e além do texto, as opções. 2 minutinhos para você fazer a análise do texto, 2 minutinhos para você julgar as opções. Tenta chegar à conclusão, tenta chegar ao seu gabarito, e na medida que você fizer isso, você vai estar exercitando, e até com esses 2 minutinhos para fazer uma coisa e outra, você vai estar se policiando com o tempo, e aí a gente deixa isso daí reservado para vocês, e depois quando voltar a gente olha a questão bonitinho, tá bem? Então, vamos lá. Tempo para a gente poder fazer essa questão. 4 minutos, mudo no meio do texto para as opções.
Olha só, o que nós vamos olhar aqui na questão agora, a gente vai analisar o texto junto, a gente vai pensar aqui numa forma de olhar para essa questão de uma maneira mais fácil. Eu não acho nem que é uma questão difícil, mas a gente vai pensar nela de uma forma mais simplificada ainda. Vamos voltar então, né? Não olhar só as alternativas, vamos olhar o texto também. Seguinte, além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu a partir dos anos 50 mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação das cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Vamos olhar aqui juntos então as opções e pensar. O que eles estão trazendo é basicamente que a tecnologia, não somente a técnica ligada à comunicação, mas também os próprios itens industriais, os bens de consumo, eles também têm o seu valor. Eles também alteram, eles mudam, olha aqui, vamos olhar. Eles mudam o conjunto do ambiente construído. Ou seja, o modo de vida ele vai ser diretamente alterado por essa questão ligada a esse conjunto de coisas, esse conjunto de itens novos de tecnologia que vão surgir. Olhando as opções, já dei essa dica em todos os encontros que a gente teve e agora a gente vai olhar para isso de uma maneira clara. Olha só. Uma das consequências das inovações tecnológicas nas últimas décadas que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por... Eu sempre digo, você precisa valorizar essa parte aqui da questão. Essa parte da questão é a última frase em que a questão fala com você. Essa parte da questão é o que a gente chama de imperativo da questão. É o momento em que a questão manda você fazer alguma coisa, o momento em que ela, de fato, vira para você e diz, eu quero a causa disso, eu quero a consequência daquilo, eu quero um determinado elemento que ajude você a entender se você sabe, se você compreendeu que certa transformação acontece por causa disso ou daquilo. Tá? No caso dessa, a gente tem uma sentença mais longa, né, uma frase mais longa, então o imperativo da questão está muito comprido. Mas essas últimas frases aqui, elas deixam claro, ó, a instituição das chamadas cidades globais que se caracterizam por... Traduzindo isso, vamos olhar isso daqui como se fosse uma questãozinha daquelas de criança. O que o Enem está te perguntando? Ele está falando, como se caracterizam as chamadas cidades globais? Aquela pergunta bem simples que você via quando você estava no ensino fundamental. É claro que o Enem não vai fazer isso. Mas ele vai dar uma volta um pouquinho maior, ou ele vai ter o imperativo da questão com só a voz de ordenamento mudada, mas ele vai basicamente perguntar coisas muito simples. O que é cidade global, eu não comentei com vocês, tudo bem. Aí é um conceito que vocês teriam que ter. Eu quero saber depois quem acertou a questão, né? Porque essa questão, no caso, é uma questão que pode se tornar difícil se você não conhece o conceito. Agora, vamos lá. É uma questão muito mais interpretativa do que conteudista. Se você parar para olhar aqui e pensar cidades globais e olhar todo o contexto do texto que fala de alteração de um ambiente construído por conta da tecnologia, a gente vai ver certamente que essa ligação da tecnologia ela vai ter uma alternativa mais clara a respeito dela. Tá? Se você entende o conceito de cidade global, melhor ainda. Moleza para você resolver a questão. Ou seja, no Enem eu posso abandonar o conteúdo? Não. No Enem você pode interpretar questões e conseguir talvez acertar essas questões mesmo sem ter aquele conteúdo. Muitas vezes a resposta está no próprio enunciado ou está no próprio texto. Então a alternativa é tão óbvia que o senso comum faz com que você responda nas questões mais fáceis. Agora, quando você olha para a questão do conteúdo, o conteúdo faz você tirar essa questãozinha aqui de letra. Tá? E aí vamos ver. Vamos olhar as alternativas que a gente consegue fazer essa análise uma por uma. Tá? Letra A. Então, o que caracteriza a cidade global? Elas se caracterizam por possuírem, letra A, o mesmo número de influência, o mesmo nível, desculpa, de influência no cenário mundial? Alternativa errada, né? Como é que as cidades vão ter o mesmo nível de influência no cenário? Ah, não, mas elas são as cidades globais. Então quer dizer que uma cidade global do Brasil é tão importante ou tão influente quanto uma cidade global dos Estados Unidos ou da Alemanha? Não. A gente pode até ter uma difusão cultural, a gente pode até ter uma atenção até econômica associada a São Paulo, por exemplo.
Mas quando nós pensamos em São Paulo de uma forma ligada, a gente pode colocar, a uma situação em que ela tem grande destaque, ela é uma cidade global, significa que ela, qual é o conceito de cidade global? Ela articula, ela é a porta de entrada ou de saída daquele país com o resto da economia do mundo. Ela é a principal cidade que articula aquele país com o resto do mundo inteiro. Para isso acontecer, ela precisa de uma série de aparatos técnicos. Né? Para isso acontecer, ela precisa ser uma cidade dotada de muita tecnologia. Então, o que vai acontecer aqui é, elas possuírem o mesmo nível de influência? Não dá. Mesmo que elas sejam cidades globais, tem cidades globais e cidades globais. O que vai acontecer? Algumas cidades globais vão ser mais importantes, como norte-americanas, europeias, Tóquio, no Japão e tal, cidades que vão ter um destaque muito grande, e a gente pode pensar também em cidades globais de uma difusão menor. Vamos lá. Na letra B. A letra B fala, o que caracterizam, as características dessas cidades globais são fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. Essa daqui só dá para marcar na inocência. Né? O que caracteriza uma cidade global? Uma cidade que é economicamente importante. A cidade economicamente importante é aquela em que a solidariedade e a cidadania é muito forte? Cara, deveria ser, né? Deveria ser, mas o que vai acontecer é que na prática não funciona muito dessa maneira. Uma cidade global é uma cidade que tem uma importância econômica muito grande, uma importância talvez até cultural muito grande. Não é a cidade do mundo onde as pessoas são mais boazinhas, tá? Onde as pessoas têm mais cidadania, mais solidariedade. Deveria ser, isso torna essa cidade hipotética e ilustrativa que não existe, uma cidade que seria de fato muito boa para se viver. Mas quando nós pensamos nas cidades globais, são cidades até com muitos problemas sociais, até com muitos problemas, principalmente ligados à desigualdade. Tá? O que vai acontecer aqui? Na alternativa letra C, você vai ter mais uma caracterização errada. Elas constituem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela polarização social e pela segregação urbana. Primeiro, eu não entendi o que é polarização social. Então, quando você olha para a própria alternativa, ela inventou um conceito ali no meio que não tem uma validade científica muito grande. E segundo, a questão de que, como que elas constituem um passo importante para a diminuição das desigualdades se elas são causadas pela segregação urbana? Como é que você pode ter segregação e diminuição de desigualdades ao mesmo tempo? A própria alternativa ela já é toda contraditória. Então, a letra C a gente também pode ignorar. Letra D. Terem sido diretamente, o que as caracteriza, é terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia, desencadeado no final dos anos 70. Essa daqui até agora não dá para criticar muito. A gente vai deixá-la semi-marcada aqui, né? Eu dou essa dica para você fazer na prova, deixa uma setinha, deixa só uma indicação de que pode ser essa e olha o restante, né? Não dá para você deixar de olhar as outras alternativas. Vamos lá. Letra E diz, o que caracteriza é elas terem sua origem diretamente relacionada ao processo de colonização ocidental do século XIX. Essa é um X grandão. Né? Cidade global é a cidade que tem uma articulação maior com a economia do mundo. Então, cidade global é a cidade que precisa de tecnologia, precisa de aparatos técnicos. Se ela precisa de tecnologia e de aparatos que façam as técnicas até de comunicação atuais serem mais fortes, definitivamente ela não é uma cidade que começou a ser assim no colonialismo, há mais de 100 anos atrás. Tá? Então, aqui a ideia ela fica bem marcante com a nossa alternativa letra D. Viu aí? Elas terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia. O que é essa internacionalização da economia? É a desconcentração da indústria, é a globalização, é um processo que tem o seu início lá atrás, no final dos anos 70, e que na medida que avança o tempo, ele vai avançando de maneira muito, muito forte. Correto? Quero saber quem acertou, hein? Se alguém acertou, manda uma mensagem aí pra gente. Vamos lá. O que a gente tem a partir de agora é que analisar algumas outras situações, algumas outras ligações, principalmente que envolvem os impactos desses processos. Então vamos lá. Esses impactos, eles se restringem só à economia, só à organização urbana? É só isso? Esses impactos eles são somente ligados a uma técnica de economia ou de surgimento de cidade, ou eles podem ser mais abrangentes? A gente comentou lá no início
que isso vai ter uma ligação também com questões de vida, de comportamento, então até algumas questões culturais que vão passar a ter uma importância muito grande, ou passar a ter a sua dinâmica alterada, na medida que as tecnologias vão alterando a forma de se comunicar. Por exemplo, como eu já citei, a própria cultura, ela vai ser um dos exemplos aqui que a gente pode analisar. A cultura, ela muda na medida que a forma de se comunicar, a forma de ter esses aparatos tecnológicos, ela se torna mais eficaz. É claro que ela muda. Por exemplo, a própria chamada sociedade de consumo, ela tem um grande elemento associado a ela, que é a questão do marketing. A própria sociedade de consumo, você muitas vezes tem vontade de consumir alguma coisa na medida em que você vê uma série de propagandas sobre aquele bem e essas propagandas vão servir para você como estímulo ao consumo. Às vezes até uma propaganda passiva. Às vezes até quando você olha isso numa novela, num filme, você vai ao cinema, você às vezes sem reparar, o filme que você assistiu no cinema, ele traz uma série de propagandas passivas que vão estimular você a querer consumir aqueles bens. Tem além de pessoas muito bonitas, né, que sempre, pessoas bonitas e diálogos inteligentes, que acontecem no cinema, que não é sempre a realidade, ele traz ainda a ideia lá de muitas vezes a tecnologia, o celular que você gosta, o carro bonitão, o turismo no lugar que você gostaria de passar a sua lua de mel, passar as suas férias. É sempre a melhor coisa do mundo. Para quê? Para te estimular a fazer essas coisas. Para te estimular a comprar aquele celular, a querer aquele carro. Exatamente isso mostra muitas vezes em novelas, isso é muito claro no Brasil, esse merchandising de banco, de marca de carro, de marca de cosmético, toda hora alguma coisa dessas aparecendo. Então isso pode mudar a cultura? Pode mudar a cultura, porque isso pode alterar, isso pode até aculturar, ou seja, reduzir o valor cultural de algumas culturas de uma região determinada, na medida que há uma padronização cultural acontecendo na medida que a tecnologia avança. Tá bem? Somente a questão da cultura? Não. Podemos pensar, inclusive, na questão da política. A política pode ter alterações com a tecnologia? Perfeitamente. Eu acho que o grande exemplo está acontecendo hoje no mundo. Um grande exemplo foi demonstrado de que a tecnologia, o Facebook que seja, ele pode ser um ponto para articulação social, que é a questão da Primavera Árabe. Aquela onda de revoluções lá no Oriente Médio que estão acontecendo por conta de ditadores, por conta de regimes fechados e também de problemas sociais, mas que elas têm como uma base fundamental para acontecer, elas têm talvez como principal aparato técnico para surgirem e serem viáveis a questão da tecnologia. O cidadão do Egito, o cidadão da Tunísia, que foram os dois primeiros países a ter esses líderes, esses ditadores derrubados, esses cidadãos principalmente usaram uma forma de comunicação associada à tecnologia, associada à telefonia celular, à internet, tanto que no próprio Egito cortaram o sinal da internet e cortaram o sinal da telefonia celular, e o governo, claro, disse que não tinha nada a ver com isso, quando a coisa começou a esquentar, quando a revolução começou de fato a ficar mais intensa. O que a gente tem aqui, portanto, é um papel forte de articulação política que a própria tecnologia pode trazer. É um papel forte de ligação entre as pessoas que muitas vezes usam uma ferramenta para falar besteira, ou para analisar a vida dos outros, ou para fazer fofoca, mas muitas vezes essa rede social, esse aparato de tecnologia, ele pode servir para uma coisa muito mais séria. Tá? Então a gente vê que a tecnologia está surgindo cada vez mais para poder, vincular, articular as pessoas. Isso, é claro, traz problemas. Até agora está parecendo tudo muito bonitinho, né? Tudo muito legal, mas isso traz muitos problemas na vida social, muitos problemas de desigualdade, mas o que a gente vê é que isso daí tem, de fato, uma importância muito grande. Rede social, internet, e-mail, mensagem de texto compulsivo em celular, deixou de ser coisa de criança há muito tempo. Até porque essas crianças que faziam isso no passado, elas já estão se tornando adultos ou se tornando jovens, entrando no mercado de trabalho e trazendo esse tipo de cultura ligada à tecnologia e essa ligação até de uma articulação, seja política ou seja social, ou seja besteira, para combinar um happy hour depois do trabalho, para combinar uma partida de futebol no final de semana. Muitas vezes esses aparatos técnicos já estão sendo utilizados para esses fins. Né? E o que a gente vê, claramente, são impactos que a tecnologia traz na questão da vida social. O próximo impacto que a gente tem para ver aqui, ele vai falar de uma questão diferente. Opa, voltei com a política. Ele vai falar de uma questão diferente, que é a questão do consumo. A gente até citou, mas a ligação
do consumo, ele está associado não somente com o marketing, com o merchandising, né? Com a cultura do consumo em massa, com essa sociedade de consumo que vai ser formulada, mas também até com um adjetivo que os produtos têm hoje em dia que se tornou uma espécie de obsessão nas pessoas. A chamada conectividade, né? Tudo tem que ser capaz de se conectar com o resto do mundo, tá? Tudo tem que ser capaz de trazer algum tipo de ligação externa, tá? A televisão, hoje em dia, você vê diversas propagandas na televisão a respeito de TVs agora, que chamam de Smart TVs, TVs com acesso à internet. Você pode ver, inclusive, vídeos que você viria no seu computador, você pode ver agora direto na televisão, na medida que você tem uma conexão direta associada à TV. Um dia desse eu vi uma geladeira que tem acesso à internet. Aí você se pergunta, para quê? Para que uma geladeira com acesso à internet? O que você tem dentro da geladeira, você cadastra na geladeira. Você tem, por exemplo, um controle até da data de validade dos produtos e ela indica para você, articulada com alguns mercados que tem essa rede, pouquíssimos, né? Por enquanto, pelo menos, ela indica para você quando tem promoção daquele produto. Se você cadastrar o produto, colocar lá o código de barras. Então, pelo amor de Deus, a gente tem certamente uma tecnologia que está começando a transpor barreiras até da praticidade, né? A promoção dos produtos, você pega um folderzinho de jornal e vê, não tem problema nenhum. A geladeira tem que te avisar agora disso, é uma coisa que realmente traz, assim, a tecnologia, ela tem o uso técnico dela, mas ela vai também para algumas questões que até se tornam meio curiosas, meio engraçadas, né? Adiante, a gente vai ver mais um desses impactos fundamentais, que é a questão não somente do consumo, mas da vida social. A forma de se articular dessas pessoas, a forma, por exemplo, até de se relacionar em um ambiente doméstico. A ideia, os filhos e os pais mais distantes por conta da tecnologia, até relações afetivas, namoros começando ou terminando por conta de redes sociais, por conta de tecnologias de informação. A gente vê uma série de coisas aí ligadas à vida social das pessoas e que estão, de fato, articuladas com o aparato tecnológico que tornou essa técnica, esse ato de se comunicar, uma técnica cada vez mais rápida, mais veloz, mais eficaz, né? Então, o que a gente está vendo aqui é, de fato, uma revolução tecnológica. Eu acho que um ponto vai ser destacado aqui, porque quando a gente for falar da cultura, do consumo e da vida social, a gente vai poder articular essa questão do consumo e da vida social com, principalmente, defeitos que a tecnologia traz, né? Principalmente problemas, principalmente dificuldades que a tecnologia vai trazer para o resto das relações sociais. Mas quando a gente analisa, por exemplo, a questão do consumo, ela vai ter alguns conceitos associados a ela. Por exemplo, a ligação da tecnologia com o consumo, ela traz dois conceitozinhos, que eu acho que os nomes são complicados para cair numa prova do Enem, mas de repente pode aparecer talvez uma indicação dessa ideia, mesmo que não usem esse nome, ou talvez uma indicação de que essa ideia exista e já atribuindo o nome, não cobrando de você, para falar de obsolescência perceptiva e obsolescência programada ou planejada. O que acontece aqui? Obsolescência perceptiva, a gente vai ter a ideia, a definição conceitual, de que é a necessidade psicológica, olha a cara do cidadão, a necessidade psicológica que é criada em cima de você para você querer consumir coisas novas. E quando a gente pensa na obsolescência programada, a necessidade física de você consumir coisas novas. Basicamente, vamos lá, vamos raciocinar isso juntos. A obsolescência perceptiva é aquela que cria inovações, que cria bobeiras, besteirinhas no produto para te criar a ideia de que o seu produto está velho. Eu desafio você a pegar, por exemplo, o carro que está sendo vendido hoje em dia, que tem o mesmo modelo e esse mesmo modelo já segue 3, 4 anos no mercado, e você olhar se a cada modelo a gradezinha do carro não muda, a fonte em que está escrito o nome atrás não muda, não criam-se um friso novo, uma lanterna que acende num lado diferente, mas o carro em si não mudou nada, e você tem pessoas vendendo o seu carro antigo que ainda está funcionando, às vezes não, porque ainda tem a programado, mas o seu carro que ainda está funcionando para comprar outro, porque o outro parece mais bonitinho, parece mais novo, tá? Quando a gente analisa, parece que, por exemplo, não quero citar nomes, mas tem montadoras que parecem que tem uma crise de identidade a respeito dos seus emblemas.
O emblema vai mudando praticamente de década para década, e aí você pensa, é uma crise de identidade, a montadora não se identificou, não achou bonito aquele emblema, aquele logo? Não, na verdade ela quer passar a ideia de que aquele carro com o outro logo é dela também, é daquela marca, mas é da década passada, né? Mas é uma coisa que mudou porque agora a gente tem que ter definitivamente uma coisa nova, uma coisa que atraia uma nova atenção do consumidor. Você cria uma necessidade psicológica e isso existe basicamente desde que o Fordismo acabou. Fordismo, aquele modelo industrial lá, maçante, aquela coisa produtiva padronizada, você produz um bem, aquele bem é muito padronizado, tinha que ter grandes estoques e tal. A gente vai comentar isso quando a gente falar de indústria na quinta-feira, mas essa ligação de um produto que não tinha muita diversidade, não era um produto que fazia sentido para ser consumido. O cara enjoa, o mercado consumidor enjoa do mesmo produto, da mesma cara de sempre. Se o produto ele não entra em obsolescência programada, se ele não quebra e você precisa comprar um novo, ou se ele não se torna de fato obsoleto e você precisa comprar um novo, é legal, é bom para o vendedor, né? Não para o consumidor, e você cria, portanto, uma necessidade psicológica para o consumo. Então, digamos que uma das obsolescências é complementar a outra. O que a gente pensa é que a obsolescência programada é o quê? Então, já que eu não comentei muito ela. Obsolescência programada é aquela ideia de que o bem ele é feito para quebrar. E hoje em dia parece que a ideia é essa, literalmente, né? Você tem produtos cada vez menos resistentes, ou produtos que trazem uma tecnologia que vai se tornar obsoleta rápido, ou o produto é feito de fato para cair uma, duas vezes no chão, às vezes celular, você vê isso de uma maneira muito forte. E quando cai na terceira vez ele já não está funcionando direito, e aí você, como não tem garantia para avaria no produto, você acaba comprando um novo e um que já tem uma novidade, que já tem entrado naquela lógica da obsolescência perceptiva, e seja porque o seu produto quebrou, ou seja porque há uma necessidade psicológica de você comprar outro porque é novo, é bonitinho, é mais colorido e tal, é uma inovação, você sempre acaba sendo levado a consumir mais, tá? Algumas estratégias industriais, às vezes elas usam até articulações temporárias, que é o que a gente chama de pool entre duas empresas. Pool, P-O-O-L. A gente chama de pool entre duas empresas quando as empresas se unem para poder ter um benefício mútuo. Muitas vezes isso acontece no plano... Muitas vezes isso acontece no plano do marketing, né? Isso acontece no plano ligado a aquela situação de vincular a imagem de um produto a outra, exatamente porque eu quero atrair crianças que consomem aquele... Acho que vocês sabem do que eu estou falando, acho que esse exemplo eu posso citar. McDonald's, McLanche Feliz. McLanche Feliz é um pool eterno, né? Você tem sempre aquela articulação do lanche do McLanche Feliz com algum brinquedo, com algum desenho, com alguma situação. Então, aquilo ali certamente vai estimular as pessoas a consumirem de uma maneira mais forte. Aí vai o filho, olha lá o Shrek, lá no hambúrguer do Shrek, e fica enchendo o saco. Ah, meu Deus, eu quero aquele produto, eu quero aquele sanduíche e tal, porque é do Shrek, porque é sei lá, de qualquer desenho desses, e você estimula isso. E muitas vezes até adulto, e às vezes até adulto que não é fácil de ser pego por essas estratégias. Pessoas inteligentes, mas você gosta do Shrek, né? E você gosta também de pepperoni. Aí o McDonald's vai e lança um hambúrguer que tem pepperoni e que tem o Shrek como, digamos, o ogro propaganda daquele sanduíche, daquele produto. O que vai acontecer ali? Você olha, mesmo que você não vá, eu vou comprar porque é do Shrek, você olha e você pensa, Shrek, legal. Pepperoni eu gosto. Aí você vai acabar consumindo. Você cria esse marketing na medida que você é levado a consumir uma coisa porque criam elementos para te chamar a atenção. No caso desse exemplo de alimentação, ele não vai entrar nessa obsolescência industrial, mas são exemplos de como a mídia, seja a mídia tecnológica ou seja a mídia até impressa, os cartazes, as propagandas de televisão também, elas podem te estimular a consumir coisas que não eram tão necessárias em determinado momento. Tá? Então, seguindo adiante com essa lógica aqui das obsolescências, do estímulo ao consumismo, a gente vai ter na sequência algumas contradições, né? A tecnologia ela desenvolve as telecomunicações ou são as comunicações que criam uma necessidade de desenvolvimento de tecnologia? Na verdade, vão acontecer as duas coisas. As duas coisas elas vão acontecer juntas na medida que, muitas vezes, o ato de se comunicar, ele passa a querer avançar mais do que ele pode com determinada tecnologia, ou seja, é a técnica condicionando a existência de uma tecnologia nova, pedindo, é uma demanda que existe por uma velocidade de internet mais rápida, por uma telefonia que tem um sinal melhor e as tecnologias vão se desenvolvendo.
no caso, as comunicações desenvolvendo a tecnologia, e muitas vezes é a própria tecnologia que condiciona o que vai acontecer de avanço técnico. Eu quero que aconteça uma forma de se comunicar A ou B, e eu quero que isso se popularize, porque vai ser interessante vender esse produto, vai ser interessante vender esse bem. Então, o próprio marketing ele tem formas de pensar diferentes. O próprio marketing que anteriormente fazia pesquisas para que as pesquisas dissessem para os produtores o que o mercado estava disposto a consumir, o que o mercado queria. Lá na terceira revolução industrial, lá quando a gente começou com esse processo de marketing, de consumismo, por aí vai. Faziam-se diversas pesquisas para saber qual era a cor que o consumidor gostava mais de determinado produto, qual era o sabor que ele queria comer quando ele ia numa rede de fast food. Quando se fazia esse tipo de pesquisa, hoje em dia a pesquisa é diferente. A pesquisa não é o que o mercado consumidor quer, vamos dar o que ele quer. A pesquisa agora é o que o mercado consumidor pode vir a querer se eu criar uma estratégia para convencê-lo daquilo. O que eles podem ser convencidos a consumir mais? Você tem algumas coisas, por exemplo, ligadas a aparatos tecnológicos. Eu vou até avançar para isso depois, mas só agora que me veio à cabeça, por exemplo, redes sociais. Fiaram na cabeça das pessoas que é legal ficar escrevendo uma coisa atrás da outra no Twitter. O Twitter é um diário, é uma coisa que sempre existiu, mas dessa vez com uma ligação e uma difusão enorme. E aí a coisa vai se popularizando, a coisa vai se tornando uma moda de internet. Se os seus amigos têm, você se torna um cara deslocado, um cara que não seguiu a mesma... que não vai perder até a capacidade de se comunicar completamente com os seus amigos se você não tiver. Aí você vai criar uma conta numa rede social A ou B para poder fazer uma coisa que você inicialmente nem sabe o que é. Tá? Quando você pensa, aplicativos de fotos, muitas vezes que você tira uma foto, a foto já vai direto para a internet. Quando a gente olha para essa situação, esse aplicativo ele vai ser utilizado assim como algo que surge e depois que vira uma moda, você entra na moda e aí passa a fazer parte da sua vida como um todo. Né? Então, isso definitivamente vai ser algo que é criticável, que pode ser visto como uma coisa negativa. Tá? Essas contradições são presentes e o que a gente vai ver a partir de agora é mais um exercício, mais um item associado à necessidade de você criar a interpretação, a sua interpretação a respeito dessas questões tecnológicas. Antes desse item, antes da gente entrar ali e dar o tempo para vocês tentarem fazer o exercício, tem mais alguma dúvida aí para a gente responder, gente? Tem alguma no ponto? Vamos lá. Professor, Rio de Janeiro não é uma cidade global? Tem também uma coisa de metrópole global, é tudo igual? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, Rio de Janeiro não é cidade global, embora pareça. Tá? A definição conceitual do que é uma cidade global é uma cidade que cria uma articulação do seu país com o mundo, cria uma articulação que é forte, ela é porta de entrada e porta de saída para a economia, para a cultura, para o que for, mas um conceito lá de trás, do final dos anos 80 e do início dos anos 90, foi um conceito criado de cidade global, naquele momento ele criou um sintoma básico para o que é ou não é cidade global, que é a existência de uma bolsa de valores. Isso não continua sendo importante? Não continua dando uma possibilidade de se comunicar com o resto do mundo muito grande o fato daquela cidade ter uma bolsa de valores? Continua. É algo muito válido. Mas concorda comigo que hoje, no atual estágio das tecnologias, no atual estágio da conectividade, por exemplo, no Rio de Janeiro, na segunda maior cidade do país, somente atrás de São Paulo, se o Rio de Janeiro não tem mais uma bolsa de valores, então respondendo a sua dúvida, não é uma cidade global, eu não posso no Rio de Janeiro abrir o meu computador com 3G, entrar no site do meu banco e comprar e vender ações na Bolsa de Chicago. Que dirá na Bolsa de São Paulo, que dirá na Bovespa. Então, digamos que esse conceito de cidade global é um conceito que foi criado no início, não é tão antigo assim quanto outros, mas ele fala de uma questão de conectividade que se renova muito rápido. Ele fala da questão da tecnologia, e essa questão da tecnologia ela sofreu avanços tão grandes, mesmo do início dos anos 90 para cá, mesmo nos últimos 20 e pouquinhos anos, quando você olha para essa história toda, o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje em dia, uma cidade global ela não precisa ter uma bolsa de valores, ela precisa ter uma competência tecnológica, uma competência de estrutura que faça a sua população conseguir se articular através de meios de comunicação com essas bolsas de valores. Tá? Então, respondendo, não é uma cidade global. Dando a minha opinião prática, a minha opinião pessoal, deveria ser. Né? Deveria ser, porque tem influência cultural, tem influência econômica, gera emprego, gera riqueza, enfim, é a segunda maior cidade do país em termos de importância. Então, quando você pensa
uma hierarquia urbana, em que apenas 2 cidades são as cidades que conectam o Brasil com o restante do mundo de maneira clara, a segunda cidade ela também entraria, mas conceitualmente dizem que não. Eu digo para você com segurança, os seus filhos, os nossos filhos, eles não vão mais estudar esse conceito da maneira como é. Ou vão inventar um outro conceito, ou então vão começar a atualizar ele, porque ele faz pouco sentido hoje em dia. Mas se perguntarem, tem que ter bolsa de valores. Perfeito? A outra pergunta no meio da pergunta foi falando sobre metrópole global, né? Metrópole global não é a mesma coisa que cidade global, te respondendo. Por quê? Metrópole global é o que o IBGE define como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, um órgão científico ligado ao governo que faz essa análise das cidades brasileiras, de todos os assuntos da geografia do país. Esse órgão, ele define 2 cidades como as 2 cidades que têm uma capacidade técnica suficiente de articular o Brasil com o restante do mundo. Chuta. São Paulo e Rio de Janeiro. Então o IBGE ele define São Paulo e Rio de Janeiro como suas metrópoles globais, uma série de outras cidades, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, como metrópoles nacionais, e depois as metrópoles regionais, depois as metrópoles locais, na verdade os centros subregionais, até chegar lá naquela cidade pequenininha, até chegar numa vila. Tá? Então, quando você vai criando essa estrutura que vai da hierarquia grandona, né, daquela cidade enorme, para uma menor, outra menor, outra menor, outra menor, as 2 únicas globais, no caso do Brasil, seriam Rio e São Paulo. Ué, mas é metrópole global e não é cidade global? Pois é, os conceitos são diferentes. O conceito de metrópole global é um conceito do IBGE. É o que o Brasil, que um órgão brasileiro, determina para o que é a capacidade de se integrar com o resto do mundo. O conceito de cidade global, que não é um conceito criado no Brasil, ele diz que precisa de uma bolsa de valores. Então, o Rio de Janeiro não entra nessa classificação de cidade global. É uma coisa, não é a outra. Perfeito? O item número 2, aquela mesma situação que a gente viu anteriormente. O item ele tem um texto e ele tem as opções. Aí a gente vai dar os 2 minutinhos, agora eu prometo que eu passo. Tá? Então, 4 minutinhos no total aí para você analisar o exercício e tentar atingir a resposta certa. Tudo bem? Vamos lá.
E aí, pessoal, deu certo dessa vez? Dessa vez eu passei direitinho, né? A gente viu, então, essa questão. A questão vai falar do processo de globalização, vai falar de algumas questões mais práticas dentro da tecnologia. Vamos dar uma olhadinha nela rapidamente, tá? Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias para aqueles que realmente podem viajar essas distâncias, também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos, exatamente como a gente vinha falando antes lá no início da aula. É como se o mundo houvesse se tornado, para todos, ao alcance da sua mão. O mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. O que está sendo dito aqui nesse texto? O que está sendo dito é que o mundo, de fato, está se tornando mais próximo, o mundo, de fato, está se tornando mais eficaz no sentido da estrutura tecnológica para se comunicar, mas isso não significa que isso é de acesso de todos. Isso não significa que essa padronização cultural que acontece, e que nem é boa, ela não aprofunde diferenças regionais em termos sociais, em termos de desigualdades, dependendo do acesso à tecnologia que cada uma dessas pessoas vai ter. É como eu falei lá atrás, há uma certa hierarquia social, dependendo do seu poder de consumo, com a capacidade de se integrar, a capacidade de se informar, de se comunicar nessa lógica tecnológica. O que vai acontecer aqui? O processo, o imperativo dessa questão, como eu estava falando para vocês lá, agora ele é um imperativo mais curtinho, né? Então, lembrando, isso daqui é o momento em que a questão fala com você. Isso daqui é o momento em que a questão define o que ela quer. Vamos lá. O processo de globalização da economia, entre outros aspectos, está relacionado ao quê? Letra A, ao encurtamento de distâncias que diminui as desigualdades sociais. Diminui as desigualdades sociais. O que ele está dizendo aqui é exatamente que as desigualdades são aprofundadas na medida que esse encurtamento de distâncias ele depende de alguns elementos que precisam ser consumidos. O celular, o computador, o serviço da telefonia, o serviço do acesso à internet, que muitas vezes são caros também. Então, é exatamente por aí. Vai aprofundar algumas desigualdades sociais, a maior parte delas. Letra B. A globalização, entre outros aspectos, está relacionado a todos os países que se tornam participantes em similares condições do mercado global. Novamente, similares condições a todos os países. Isso está passando exatamente aquela ideia que o texto da questão quis criticar de aldeia global, né? A ideia de que a gente vive numa grande aldeia global, uma aldeia global em que as pessoas vivem de uma maneira mais padronizada, a cultura delas se aproxima e por aí vai. Eu li certa vez que se o mundo é uma aldeia global, o cacique dessa aldeia está muito bem definido, ou estão muito bem definidos. São as grandes empresas que lucram com essa situação toda de difusão da tecnologia. Isso tem toda uma ligação com uma desigualdade que vai ser ocasionada pela busca pelo lucro de certas empresas que vão comandar essa informação global. Letra C. A extinção da concepção de metrópole e colônia, pois conduz a um planeta homogêneo. Acho que primeiro o planeta homogêneo ele parte daquele erro que a gente já entrou nas outras, de falar que o que está sendo dito é que a tecnologia ela traz só coisas boas, que a globalização ela é somente uma coisa boa, mas aqui a gente ainda tem o fato de não existem mais metrópole e colônia. É com a globalização que isso acontece, gente? Isso acontece no século XIX. As últimas metrópoles e colônias que você tem dessa forma tão clara, elas vão acontecer com a independência da África e da Ásia, no máximo aí no meio do século XX. Isso não tem a ver com o momento histórico exato do processo de globalização, então risca essa também. Letra D. Ao rompimento das diferenças locais com o fortalecimento dos laços de cidadania. De novo, a opção quis ser fofinha no momento em que ela não pode ser. O texto é crítico, a questão é totalmente crítica, e ele vem falar de laços de cidadania, vai ficar tudo muito bem, fortalecer as relações. Não, definitivamente não é o que ele quer, né? Só sobrou para nós a letra E, que ela fala de do culto, está relacionada ao culto ao consumo, que é estimulado e fica cada vez mais distante o sonho de uma cidadania verdadeira e verdadeiramente universal. Então, isso daqui traz para nós exatamente essa perspectiva crítica, né? De que a tecnologia ela cria uma aldeia global, mas essa ideia de aldeia global ela não pode ser vista somente como uma coisa boa, porque a tecnologia ela também tem os seus impactos negativos. É bem por aí a ideia da questão, tá bem?
a gente vê dentro dessa evolução agora no país, no Brasil mesmo, no caso nacional, a questão da evolução da internet no país, e você curiosamente vai ver que ela está ligada não somente à tecnologia, mas à tecnologia que condiciona novas técnicas. Como, por exemplo, a gente vê claramente que essa evolução, onde nos anos 90 você tem a popularização da internet discada, nos anos 2000 a popularização da banda larga e nos anos de 2010 em diante a popularização mais forte do Wi-Fi e das redes 3G, da internet sem fio por satélite direto, isso daqui tem uma ligação que é perceptível na forma de se comunicar na internet. Essas tecnologias elas não surgiram nessas décadas, elas surgiram antes. Mas a popularização e o acesso maior delas no Brasil foi exatamente nesses momentos. A internet discada, que começa a se popularizar de maneira mais forte nos anos 90, as pessoas no Brasil começam a sair somente da caracterização do rico que tinha o computador em casa, e isso começa a ser um pouco mais popularizado lá com aquelas máquinas ainda, hoje em dia, dinossauros, hoje em dia uma coisa arcaica, mas que naquela época era uma inovação e era uma coisa positiva para você ter em casa, isso estava articulado com toda uma ideia de modernidade, de coisa nova, ainda lá com a internet discada, aquele barulho chato que ficava fazendo de música, e ligava lá a internet que você precisava, principalmente, para carregar uma foto demorava meia hora, às vezes, dependendo do tamanho da foto. Então uma coisa que definitivamente trazia uma tecnologia ainda problemática. A evolução para a banda larga, a popularização da banda larga no Brasil nos anos 2000, ela vai trazer lá naquele momento, em 2000, 2001, a tecnologia da banda larga trazendo uma velocidade assim descomunal naquela época, que era a velocidade de 128 KB por segundo. 128 KB por segundo, que hoje em dia, se colocarem você na internet de 128 KB, você vai achar que o computador está com defeito. Porque hoje em dia a velocidade que nós temos para carregar páginas na internet, para acessar até redes na internet, ela houve uma evolução muito grande disso desse tempo para cá. E nos anos 2000 a questão do Wi-Fi e do 3G. As redes de Wi-Fi que já existiam, mas elas começaram a se tornar mais populares, o Wi-Fi, né, a internet sem fio, que começou a ter pontos de acesso dentro dos próprios aeroportos, espaços públicos e por aí vai. Mas essa ligação, ela começa a existir como digamos, uma popularização de um tipo de tecnologia que traz, digamos que uma possibilidade maior das pessoas se articularem de uma maneira mais eficiente. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, principalmente depois da internet 3G, agora a pessoa está conectada o dia inteiro. Eu acho que isso daqui traz claramente a ideia dos smartphones, aquela ideia da tecnologia associada com uma situação de dinamismo completo. Né? Então vamos olhar para cá. Quando a gente pensa, anos 90, anos 2000, anos de 2010. A conexão de escada, a conexão dial-up, né, que era aquela discada que ocupava o seu telefone, que gerava brigas com a família e por aí vai. Nos anos 90, isso aqui, por exemplo, trazia ainda a figura do e-mail que começava a se popularizar, alguns mensageiros eletrônicos que tinham assim, você apertava e ficava carregando, e depois mandava a mensagem, aí passavam uns segundos, a mensagem voltava, uma coisa ainda muito, muito demorada frente a toda a velocidade de hoje. Mas o que acontecia é que naquele momento isso era uma inovação enorme. Quando você vê nos anos 2000 a popularização da banda larga, por exemplo, da conexão por e-mail, da conexão por bate-papos, da conexão pelo antigo, arcaico e hoje longínquo ICQ, né, que existia nessa época, ela passa nos anos 2000, quando a banda larga se populariza e quando o seu computador pode ficar ligado o dia inteiro, sem pagar mais por isso, sem ocupar a sua linha telefônica, essa popularização vai trazer formas de se conectar de forma mais eficiente. Então, a gente passa daquelas formas de se comunicar mais problemáticas agora para o MSN, que começa a surgir de maneira um pouco mais forte, para nos anos 2000, a figura talvez a primeira rede social mais completa que passou a ser popular no Brasil, o Orkut, que hoje em dia é uma coisa que você olha, nossa, você ainda tem Orkut, que coisa antiga. E na verdade, nos anos de 2000, o Orkut é criado em 2004, não tem nem 10 anos. E hoje em dia já é visto como uma coisa antiga, arcaica. Então, para você ver a velocidade dessas inovações. E na medida que você avança com isso, na medida que se popularizam os pontos de acesso na rua para você se ligar à internet e se popularizam principalmente essa conectividade constante, o que vai acontecer é, tanto quanto com o Wi-Fi, tanto quanto com o 3G, a ligação de uma conexão que não vai cessar.
ela vai ser o tempo inteiro, uma coisa atrás da outra, informação, informação, informação. Então, coisas que vão surgir. O próprio Twitter, que a gente citou, a rede social, as coisas mais populares no Brasil, o Facebook, que é uma tecnologia própria ao 3G, própria a um acesso contínuo. Então, o que a gente vê aqui é, na medida que a tecnologia foi evoluindo, na medida que a gente saiu lá da internet de escada e hoje vai para uma internet que é absurdamente mais rápida do que aquela de escada e é móvel, e às vezes fica dentro do seu celular, na sua mão, com acesso constante, essa tecnologia ela vai fazendo com que as técnicas possam ser incrementadas, com que criem novas técnicas de comunicação, como lá atrás você tinha o e-mail, o bate-papo dos sites, que você entrava lá com uma coisa invasiva, uma coisa, você criava um nome qualquer, botava lá e teclava com as pessoas, e isso vai evoluindo na medida que a tecnologia vai trazendo para a gente essa possibilidade. Então as redes do passado, elas eram técnicas menos eficazes porque a tecnologia era menos eficaz. Então uma coisa vai puxando a outra, né? É exatamente por aí a nossa análise. Então seguindo adiante, olhando agora com essa evolução do caso brasileiro, da internet no país, a gente pode analisar benefícios e malefícios da tecnologia para a gente chegar a uma conclusão juntos, né? Os benefícios da tecnologia: a facilidade de se interar com outras pessoas, de interagir, até de se articular, alguns grupos de interesse que vão começar a surgir de maneira mais clara, o acesso à informação, enfim. Existe essa ideia da aldeia global e essa ideia não é completamente criticável. Essa ideia da aldeia global traz para a gente a ideia de que hoje em dia com internet, hoje em dia com comunicação mais eficaz, o que você tem, de fato, é uma integração maior. Você tem mais acesso ao que acontece no mundo, ao que acontece no Brasil. As coisas se divulgam com uma proximidade, com uma velocidade maior. Você tem uma facilidade maior para ter acesso a informações, até informações acadêmicas, de repente. Então, isso se torna um ponto positivo, se tornam diversos pontos positivos. Você encontra pessoas que pensam como você e que se articulam com você, grupos religiosos, grupos políticos, culturais, enfim, gostos, hobbies. Você tem isso usado para diversas coisas, isso pode ser positivo. Até a interação política, que o exemplo do Egito que eu falei, a história lá da Primavera Árabe, que você tem o Egito, né, o termo em inglês para se referir ao Egito, Egypt, feito com slogans, com símbolos, com logos, né, na verdade, de redes sociais famosas. Então, mostrando que o Egito ele foi se reformando a partir dessa interação. Tá? Aqui, esse item, eu vou dar uma olhada bem rápida com vocês. Eu quero falar de mais uma coisa. Esse item aqui, se eu deixar com vocês também, vocês vão achar que isso daqui é um manual de uso do Twitter. Mas, na verdade, não. Esse texto, ele fala, um texto até de um site que fala exatamente dessa própria rede social. Ele comenta aquela historinha que inventaram na internet recentemente, de colocar o famoso jogo da velha, que tem em qualquer telefone, e algum termo logo depois, cheio de falta de espaço, uma coisa atrás da outra, tipo, joguinho da velha, afinal, que é uma hashtag? Joguinho da velha, estou no curso pré-ENEM agora. Então, essas coisas que virou praticamente uma linguagem de internet, isso tem uma explicação prática. Tá? A explicação prática é que para promover uma integração maior, para começar a reunir interessados em um assunto comum, o próprio Twitter, a própria rede social, ela criou esse mecanismo em que as pessoas botariam o joguinho da velha e mais um termo depois, isso criaria a possibilidade daquele assunto que está sendo divulgado, que está sendo articulado, criar um tópico comum. Um tópico em que a gente vai ter aqui uma interação direta entre os caras que querem conversar sobre aquele assunto em específico. Tá? E aí, as alternativas elas vão trazer para você exatamente isso. E é uma questão de interpretação de texto. Se você olha o texto vai deixar tudo claro, vai falar exatamente o que eu falei agora, só que de uma maneira um pouco mais longa. Então, o que é isso? O que é essa história desse joguinho da velha? Isso virou praticamente uma gíriazinha de internet já, né? Coloca lá o joguinho da velha e uma porrada de besteiras e usa já isso como uma modinha de forma de falar na internet. Mas hoje em dia, você tem isso como uma coisa que foi surgida exatamente num momento em que a própria rede social, o próprio Twitter, queria potencializar a sua utilização e ele tentou criar uma ferramenta nova para que a rede pudesse ser utilizada de forma mais eficaz. Obviamente vão haver problemas também nessa questão, então, do uso da tecnologia na questão da vida social. A própria chargezinha te mostra, né? Dica, assim, joguinho da velha, né? O asterisco lá, fica a dica para você. A dica é, fica a dica para seguir as modinhas da internet. A dica para você é,
quer estudar, quer passar no vestibular através da prova do Enem, fecha o Facebook se você tem conta no Facebook, porque definitivamente o seu desempenho acadêmico não vai ser bom, você não vai conseguir se concentrar se você tiver milhares de pessoas falando com você a todo tempo, né? Isso tira muito a atenção e é até um dos pontos negativos que vão aparecer aqui. A gente já discutiu a questão do consumismo, né? O estímulo ao consumismo, às vezes até a própria rede social, a própria ligação dessa rede social, fazendo com que os seus amigos conheçam mais o seu dia a dia, vejam mais fotos suas, muitas vezes isso estimula você até querer estar mais arrumado na hora de tirar uma foto, querer ter alguns aparatos que vão fazer com que você se destaque, tenha mais status, né? Então esse consumismo mais, digamos, mais ávido e mais sem sentido, ele vai ser visto como uma coisa problemática de forma definitiva. Ou que era, por exemplo, o antigo ato que hoje não é mais igual na maior parte dos casos, de você tirar uma fotografia para lembrar de um momento. Hoje em dia você tira uma fotografia para compartilhar na internet, basicamente. Então você muitas vezes fotografa situações que você nem gostaria de lembrar, mas você quer se mostrar arrumado, bonitinho, na festa que você foi. Enfim, você tem uma ideia toda de consumismo e também a ideia, além disso, deixa eu só passar para cá, de menos privacidade e de relações cada vez mais impessoais, né? Você tem 1000 amigos no Facebook, vamos estipular uma proposta aqui? Vamos fingir que assim, claro que eu não estou desejando isso. Vamos fingir que você venha a falecer. E se você vem a falecer, uma pessoa assume a sua conta do Facebook e fica lá fazendo atualizações e comentários para você. Quantas pessoas vão saber que você faleceu? Eu aposto com você que se tiver 50, 100 pessoas de 1000 que você tem de amigos que realmente participam do seu dia a dia, já deve ser muito, tá? Então, quando você vê essa menor privacidade, essa maior exposição, ela está associada até com problemas de saúde, gente. Ela está associada até com um sedentarismo maior, com uma ligação a problemas, isso já é estudo, isso daqui não é estimativa não, a problemas de vista, de ganho de peso por conta de deixar de fazer exercícios para ficar na internet, ligações a problemas de insônia e estresse. Você está tão acostumado com aquele mundo rápido, com aquele mundo acelerado, que quando você está conversando com uma pessoa, você é mais agitado, você é mais histérico, mais estressado, exatamente porque você está acostumado com aquela velocidade inteira. Então, como você está acostumado com essa velocidade ela vai acabar criando para você uma situação em que o mundo parece lento, mas na verdade é você que está muito acelerado por aquela situação. E como eu falei ali do negócio do Facebook, a chargezinha brincando com vocês, desempenho acadêmico ruim, né? A ideia do desempenho acadêmico ruim é a ideia de que você pode ter problemas associados a essa situação. Fica essa dica até para você estudar melhor, fecha isso, participa direto da interação que vale, tá? Aqui, por exemplo, a tecnologia sendo usada para você aprender e se dar bem no Enem. Beleza, gente? Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, até quinta. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 106. Bom estudo e até a próxima aula. Your mind tricky, feel the pain of someone